Eu queria falar hoje, aliás, eu queria continuar falando sobre o que a pastora começou falando ontem. Eu tinha preparado essa palavra e não sabia, a pastora ministrou ela ontem, mas eu tenho certeza que vai ser bênção. Eu acho que Deus já estava pensando assim, tem irmãos que não vão me ouvir, não vão entender muito bem, então eu vou falar de novo para que ele tenha mais uma oportunidade de aprender, de receber do Senhor. Amém? Vira para o irmão que está do lado e fala assim, tem mais água para sair desse poço. Fala para ele. Amém. João, Carlão já estava aqui pregando também. Eu falei, meu Deus, a hora que eu for pregando não vai sobrar mais nada. João capítulo 4. O Espírito de Deus está se movendo entre nós. Amém, irmãos? João capítulo 4, o verso de número 1, a palavra de Deus diz assim. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos. Deixou a Judeia, retirando-se outra vez para a Galileia, e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Chegou, pois, à cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras de Jacó, que dera ao seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte por volta da hora sexta, ou meio-dia. Nisto veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, dai-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana, como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus, se conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede, dai-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela, Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tem água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim os seus filhos e o seu gado? Afirmou-lhe Jesus, quem beber desta água, tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, será uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher, Senhor, dai-me dessa água, para que eu nunca mais tenha sede, nem precise vir aqui buscar água. Disse-lhe Jesus, vai chamar o teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher, não tenho marido. Replicou-lhe Jesus, bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e este que agora tem não é o teu marido. Isso disseste com verdade. Nossos pais adoraram neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Agora você lê lá o verso de número 25. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus, eu sou eu que falo contigo. Amém, irmãos? Amém, igreja? Irmãos, Jesus, no seu ministério terreno, ele, durante o tempo que esteve conosco, ele ministrou e falou a pequenos grupos, ele ministrou e falou a grandes multidões, mas nós vemos também Jesus se direcionando a pessoas diretamente, de modo mais pessoal e de forma mais íntima. E essas pessoas que tiveram esse encontro com Jesus tiveram suas vidas totalmente transformadas. Aqui, o texto que nós lemos se refere a uma mulher, mas poderia muito bem ser um homem, assim como Jesus se encontrou com Nicodemos. Aliás, esse é um paralelo interessante. A gente tem visto muitas discussões aí, né, sobre os crentes nessa questão do carnaval e tal, e muita polêmica. Mas esse é um paralelo que eu quero chamar a sua atenção. O texto diz que Jesus se encontrou com aquela mulher ao meio-dia. E lá no capítulo 7 vai dizer que Jesus se encontrou com Nicodemos à noite. Agora para pensar se Jesus tivesse invertido os horários.
Se Jesus tivesse encontrado com Nicodemos, porque Nicodemos vai se encontrar com Jesus para não ser visto pelos seus companheiros fariseus e não ser criticado por eles. Imagine Nicodemos encontrando com Jesus, 2 fariseus, lá em Samaria, meio-dia. O que não daria de bafafá? Muito mais ainda se Jesus se encontrasse com a mulher que tinha 5 maridos à noite, a sós. Então isso é importante para nós refletirmos, porque aquilo que é santo deve ter aparência de santidade. Amém, irmãos? Jesus é sábio e prudente, nós devemos também sê-lo. Então, quando nós olhamos para isso, nós entendemos que a santidade ela tem essa aparência, esse cuidado, essa prudência. Infelizmente, muitos não têm. Eu creio, irmãos, esses são os dias, o Carlão estava aqui orando pelos irmãos que vão passar pelo encontro, e esses são dias, né, não só um dia específico, mas são dias de encontros com o Senhor. Talvez você já teve um encontro com o Senhor, mas a nossa vida é uma vida de constantes encontros com o Senhor. Você tem encontro com o Senhor quando você está num culto, quando você está numa célula, recebendo a palavra, quando o Espírito de Deus te ministra. E eu sei que esses dias nós teremos encontros com o Senhor. E eu quero aprender junto com os irmãos algumas lições que nós tiramos desse encontro, para a nossa vida. Para que nós possamos também entender que o Senhor quer se encontrar conosco. Aliás, esse é o título da palavra, né? Jesus quer te encontrar. Então, a primeira coisa que nós aprendemos, olhando para esse texto específico, é que Jesus, ele quer encontrar-se com os rejeitados. Jesus quer encontrar-se com os rejeitados. O texto diz que era necessário que o Senhor passasse ali pela província de Samaria. Não é que era realmente necessário, aqui ali era o caminho mais fácil, o caminho mais curto, como o Carlão ensinou aqui. Os estudiosos dizem que se Jesus passasse por Samaria para chegar do outro lado, ele estava saindo de uma cidade para outra, ele demoraria em torno de 3 horas de viagem. Se ele desse a volta, como os judeus faziam normalmente, ele duraria 6 horas, o dobro do tempo. E era isso que os judeus faziam. Os judeus davam a volta pelas cidades vizinhas para não ter que passar naquela cidade, para não ter que encontrar com o samaritano. Os judeus normalmente faziam isso. E aí, nós lemos o texto e a Bíblia diz assim que os judeus não se davam com os samaritanos. A própria mulher fala isso. E a gente fica assim, de uma maneira muito vaga, não entende o porquê desse atrito, o porquê dessa confusão, o porquê que eles não se relacionavam. Mas deixe eu atualizar você, voltando um pouco na história de Israel, para você entender. Por que os judeus não gostavam de Samaria e nem dos samaritanos? Por volta do ano 1900, quem reinava sobre Israel era o rei Salomão, filho de Davi, do rei Davi. Num reino unificado. Só que Salomão ficou incumbido de muitas construções, de muitas edificações. De construir o templo, de construir palácios reais, construções suntuosas e maravilhosas. E por causa disso, no final da vida de Salomão, ele oprimiu muito o povo de Israel com duros impostos. Ele sobrecarregou a nação de Israel com muitos impostos. E qualquer semelhança não é mera coincidência, viu, irmãos? Como o que nós estamos vivendo hoje. Parece que o governo do amor sai caro, né? O amor parece que custa caro. E Salomão, então, causa esse momento de instabilidade na nação de Israel, instabilidade econômica. Salomão morre, seu filho Roboão deveria assumir, só que se levanta um outro rei chamado Jeroboão. E Jeroboão era um daqueles que não concordava com os muitos impostos que haviam sobre a nação de Israel. E ele causa ali um tumulto, uma revolução, uma guerra civil, e o reino de Israel é dividido entre reino sul e reino norte. Reino sul, governado pelo filho de Davi, Roboão, cuja capital era Jerusalém. Reino sul, reino de Judá. Capital, Jerusalém. Amém?
Reino do norte fica com Jeroboão, as 10 tribos. E para que o povo não migrasse para o reino do sul, ele institui uma nova capital, novos deuses e novo templo. Era uma estratégia econômica, uma estratégia política. Porque o texto que nós lemos, a mulher começa a falar com Jesus, ela não começa a entender muito, e depois ela entra no assunto da adoração. E na cabeça daquela mulher, ela fala claramente para Jesus aonde era o lugar certo para adorar. E o que ela fala? Os judeus dizem que o lugar da adoração é aonde? Em Jerusalém, Reino do Sul, governado por Roboão. Amém, irmãos? Sei que é um pouco confuso, mas você vai entendendo. Então, Jeroboão, que governa o Reino do Norte, com medo do povo ir adorar lá no templo, no Reino do Sul, e ficar por lá, e servir o rei de lá e não voltar mais, o que ele faz? Ele levanta ídolos. Ele constrói uma nova capital, levanta Samaria como nova capital de Israel ali, reino das 10 tribos, reino do norte. E aquele reino se desvia do propósito e da vontade de Deus, porque eles entram num caminho de idolatria muito forte, de rebeldia, desobediência a Deus. Então o reino do norte, cuja capital é qual? Samaria, desagrada ao Senhor, ofende ao Senhor. E aí Deus vai repreender. Deus vai julgar e Deus vai punir. Por isso que quando você lê na Bíblia, você vê Deus levantando ali, Acabe, Jezabel e o ministério do profeta Elias. É naquela região, nesse tempo, nesse período. Deus condenando a idolatria do reino do norte. Deus vem e castiga. De que maneira? Deus usa os assírios, com um rei chamado Sargão II. Ele vem e devasta, destrói toda Samaria, capital do reino do norte. E leva a grande maioria cativo, preso, escravo. Destrói tudo. Punição de Deus vem sobre aquele povo, porque eram idólatras, se desviaram, se afastaram do Senhor. Mas ali naquela região de Samaria ainda ficam alguns judeus, um povo judeu. E aí, para que esse povo não se multiplique e de novo tome o controle daquela terra, daquela região, o que a Síria faz? A Síria envia para lá vários povos de outras nações. Nações vizinhas, enviou lá muitas etnias, muitas raças. Esse povo começa a se misturar com a nação de Israel. E agora a nação de Israel ali, aquelas 10 tribos, se perde no decorrer da história. Aquele povo deixa praticamente de existir. E ali surge uma raça misturada, uma etnia, um novo povo. Que agora não são nem judeus nem gentios, mas é uma mistura. Então, por isso que o judeu odiava tanto o samaritano. Porque Samaria e samaritano, para eles, era sinônimo do quê? De idolatria, de castigo e de maldição. Então, por isso que eles tinham essa rixa. E aí Jesus vem agora ministrar a sua graça e o seu amor, e Jesus faz o caminho contrário. Jesus agora vem para reconciliar. Jesus vem para buscar aqueles que são o quê? Rejeitados. Então Jesus ele quer se encontrar com aqueles que são rejeitados, porque o povo judeu rejeitava aquele povo. Eles eram considerados impuros, desprezíveis, eram excluídos. Era ralé de Israel. E Jesus vem justamente para esse povo, para aqueles que são os rejeitados. Então Jesus faz questão de passar pelo meio daquela região e ali encontrar aquela mulher, rompendo todo preconceito cultural, religioso, qualquer tradição, somente para salvar e abençoar uma vida. Esse é o amor de Deus. O Senhor está disposto, como o Carlão falou, a romper com todos os paradigmas para alcançar uma vida perdida. Aleluia, esse é o amor de Deus. E aí Jesus vem porque ele quer se encontrar com os desprezados, os rejeitados. Talvez essa tenha sido a história de muitos aqui. Talvez você é um desses rejeitados. Talvez você tenha sido rejeitado no meio da sua família, ignorado, talvez dentro da sua própria casa. Talvez as pessoas olham para você, não, isso aí é filho de Zé Ninguém com coisa nenhuma. E desprezam você. E humilham você. Talvez essa tenha sido a sua sina, a sua vida. Mas eu quero dizer uma coisa. Jesus está olhando para você. E Jesus tem prazer em se encontrar com você. Aleluia! Por isso que quando nós lemos 1 Coríntios 1, 27, olha o que Paulo diz à igreja.
1 Coríntios 1, 27, Paulo vai enfatizar isso que Jesus está fazendo aqui com esse povo. 1 Coríntios 1, 27. A palavra de Deus diz assim: mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Próximo versículo. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo, e as desprezíveis, e as que não são, para aniquilar as que são. Então talvez esse é o sentimento que há no seu coração. De desprezo, de rejeição, de insignificância. Mas eu quero dizer para você, o Senhor tem algo com aqueles que são desprezados. Aleluia! Então essa é a primeira lição que nós aprendemos aqui. O Senhor quer se encontrar com os desprezados, com aqueles que são ignorados. A segunda lição que nós aprendemos está lá no verso 6. Diz que aquela mulher, o verso 6, estava ali à fonte de Jacó, cansado da viagem, assentou-se Jesus junto à fonte, a hora sexta. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Então a hora sexta, meio-dia. Jesus quer se encontrar com os fugitivos. Jesus quer se encontrar com todos aqueles que estão fugindo de alguém ou de alguma coisa, ou fugindo de si mesmos. Nós vemos vários exemplos na Bíblia. Jesus chega ali para descansar, mas Jesus já sabia que ali chegaria uma mulher que estaria fugindo, talvez da sua comunidade, que estaria fugindo da sociedade, fugindo talvez de encontrar outras mulheres, como a própria pastora ministrou aqui ontem, talvez fugindo do seu próprio passado. Assim como muitos que encontraram o Senhor. Assim como muitos que o Senhor os encontrou. Como, por exemplo, Adão. Deus tem que ir no jardim do Éden e atrás de Adão, porque Adão estava fugindo da presença de Deus, porque pecou. Deus tem que encontrar com Jacó, porque Jacó havia aprontado e estava fugindo do seu irmão. Deus tem que encontrar com Faraó, com Moisés, aliás, no deserto, porque estava fugindo de Faraó. Jesus, depois da ressurreição, tem que ir lá à procura de Pedro, porque Pedro estava fugindo com vergonha de Jesus. E quantas pessoas não estão vivendo as suas vidas como fugitivos? Ou de algo, ou de alguém, ou de si mesmo, ou do próprio passado. Envergonhados, com medo que alguém as critique, que as rejeite, que as julguem, que aponte para ela o seu dedo, porque aquela não era a hora apropriada daquela mulher pegar água. Quem é nordestino sabe, porque já viveu essa experiência. Quantas vezes eu vi minha mãe carregar lata d'água na cabeça, mas ela ia sempre pela manhã, quando o sol estava mais brando, ou no final da tarde, e nunca quando o sol estava a pique. Então aquela mulher vai naquele horário porque ela estava fugindo, ela não queria encontrar ninguém ali. Porque ela estava fugindo da sua vida, estava fugindo do seu passado. E ali, justamente naquele momento, ela encontra um judeu que sabia do seu passado. Isso era um risco muito grande. Porque ela corria o risco de ser apedrejada ali. Se Jesus fosse um fariseu, por exemplo. Eu pergunto, do que você tem fugido? Será que você tem fugido de Deus? Dos propósitos de Deus? Será que muitas vezes você tem fugido das críticas dos outros? Ah, olha lá, tá vendo? Aquela irmã é crente, mas você viu o marido dela que apronta? Você viu o que o marido dela faz com ela e você tem vergonha, você vive fugindo? Ou você vive fugindo porque as pessoas vão falar, porque o seu filho ou a sua filha está afastado dos caminhos do Senhor, e isso é vergonha para a sua vida. Eu quero dizer, o Senhor quer encontrar-se contigo. O Senhor quer encontrar-se com aqueles que estão fugindo. O Senhor vai atrás deles, aleluia. Aleluia. Jesus já estava de olho nela. E Oséias capítulo 11 fala de uma maneira muito poética a respeito disso. Oséias 11, 4. Por quê? Porque se você está aqui, você já teve um encontro com Deus, você sabe. E você já teve um entendimento que muito antes de você conhecer o Senhor, você
já tinha percebido que coisas estranhas vinham acontecendo com você, que parece que Deus estava cercando você. Deus já estava falando com você. O pastor compartilhou aqui esses dias. Então a palavra de Deus diz assim: atraí-os com cordas humanas, com laços de amor, e fui para eles como os que tiram o jugo de sobre as suas queixadas, e lhes dei mantimento. E lhes dei mantimento. É assim que o Senhor quer tratar e trata aqueles que estão fugindo dele, seja por qual motivo for. Quantas pessoas estão magoadas com igrejas, com lideranças espirituais, e colocam a culpa na conta de Deus, e por isso passam a viver fugitivos de Deus, e acusando Deus, e culpando Deus. Vivem como fugitivos. Quer dizer, o Senhor quer te encontrar nesses dias. Aleluia. Jesus vai ao encontro, fica ali esperando aquela mulher. E é interessante que havia uma lei que Moisés estabeleceu, na lei judaica, que era a lei das cidades refúgios. O que eram as cidades refúgios? Quando a nação de Israel se estabeleceu sobre a terra, foram estabelecidas 6 cidades refúgios. Para que serviam essas cidades? Essas cidades serviam para pessoas que cometiam crimes culposos, ou seja, crimes sem a intenção real de matar. Alguém foi se defender e, no seu ato de defesa da própria vida, acabou matando alguém. Então ele não é culpado do sangue dessa pessoa. Mas para que a terra não fosse amaldiçoada, o Senhor havia destinado um lugar para essas pessoas, para que elas não vivessem mais como fugitivos. E as cidades refúgio, a pessoa ia lá, ficava naquela cidade, lá ela recebia do bom e do melhor, era suprido, não era condenado e vivia em paz ali naquela cidade. Sabe o que significa a simbologia dessa cidade? O Senhor Jesus. O Senhor Jesus é a nossa cidade refúgio. Salmo 91 diz que o Senhor é o nosso esconderijo. Ele é a nossa fortaleza, o nosso lugar forte. Ele é o esconderijo para aqueles que estão fugitivos. Ele é o esconderijo, ele é o descanso para aqueles que fogem de algo, ou talvez o seu próprio passado, de uma vida de culpa. Então Jesus é a cidade refúgio. Mas no verso de número 7, nós ainda aprendemos que Jesus, ele quer se encontrar com aqueles que têm sede. Jesus quer se encontrar com aqueles que têm sede. Você sabe, sede, fome, sono é uma necessidade humana. Então Jesus quer se encontrar com aqueles que têm necessidades. Na nossa cabeça, às vezes religiosa, nós achamos que a forma ideal de alguém se achegar a Cristo, de se encontrar com Cristo, de entregar a sua vida a Cristo, é ela chegar com o coração puro, dizendo assim: não, agora eu quero servir o Senhor, eu quero adorar o Senhor, porque eu entendi quem o Senhor é. Mas não é assim que acontece na vida real. Na grande maioria de nós conhecemos ao Senhor porque havia uma necessidade em nós. Uma necessidade em nós. E nós não viemos ao Senhor porque nós entendemos quem Ele é. Não, não. Nós viemos ao Senhor porque Ele tinha algo para nos dar que nós precisávamos. E quando nós encontramos ao Senhor, fomos supridos, então encontramos algo maior do que a nossa necessidade, que é o seu amor, que é a sua graça, que é o seu favor imerecido. E nós ficamos tão constrangidos com esse amor, com essa graça, que às vezes até deixamos a nossa necessidade de lado, ficamos, não, agora eu sei quem tu és. Porque agora eu sei quem tu és, a minha necessidade é o que menos importa. Eu encontrei algo maior. Amém, irmãos? Então, aquela mulher tinha uma necessidade. Quantos de nós não viemos ao Senhor por conta de uma necessidade? Eu quero dizer, o Senhor quer encontrar você se você veio procurá-lo por causa de uma necessidade. Porque parece que aqueles que procuram ao Senhor por uma necessidade são apenas pessoas egoístas que querem apenas satisfazer algo. E pode ser que tenha pessoas assim. Mas muitos de nós viemos atrás de uma necessidade e estamos aqui até hoje. Viramos o escravo da orelha furada. Fomos constrangidos com o seu amor, sim ou não? Então, quantas pessoas estão cansadas da vida, irmãos? Cansadas da vida. E elas têm uma necessidade de mudança.
Elas têm uma necessidade de transformação. Elas sabem dessa necessidade, porém não sabem como fazê-las. Não sabem como mudar a própria vida. Mas Jesus sabe. Se essa é a sua necessidade, você veio no lugar certo. Porque o Senhor é aquele que transforma vidas. O Senhor é aquele que muda realidades. O Senhor é aquele que muda a história, como mudou a história daquela mulher. Como mudou a minha história. Talvez aquela mulher chegou ali apenas com um balde vazio. Mas Jesus viu nela uma vida vazia. Aquela mulher talvez chegou ali apenas querendo tirar água do fundo do poço. Mas Jesus viu que aquela mulher estava com a vida no fundo do poço. E quantas pessoas não estão assim, com a vida no fundo do poço? E o fundo do poço, que é o fim para nós, é o começo para Deus. O fundo do poço, que é o pior lugar para nós, é o lugar mais maravilhoso para Deus. Porque o fundo do poço tem um segredo. Quando você chega no fundo do poço em qualquer área da sua vida, você sabe que ali ninguém pode te ajudar. Então não adianta você olhar para o seu patrão, não adianta você pedir ajuda para a sua família, as pessoas que estão à sua volta não vão poder te ajudar. Quando você chega no fundo do poço, você chega à conclusão que só olhando para cima que pode ter mudança. Que só olhando para cima é que pode ter salvação. Então a sua esperança vai somente no Senhor. Então aqueles que estão no fundo do poço, eu quero dizer, o Senhor veio para encontrar você, para te tirar desse poço. E para mudar a sua vida, para mudar a sua realidade de vida. Para tirar desse lugar de prostração e mudar a sua vida. Porque o Senhor é especialista nisso. Você tem uma necessidade? Ele tem todos os recursos para suprir a sua necessidade e te abençoar. Quantos creem, diga amém. Então, quando aquela mulher encontra com Jesus, ela encontra aquilo que ela tentou por anos encontrar em outros homens, encontrar nos relacionamentos. Havia uma necessidade, havia um vazio dentro dela, que precisava ser preenchido, e que ela não havia encontrado no príncipe encantado dela, que ela não havia encontrado no mozão da vida dela, que ela não havia encontrado na profissão, no auge da profissão. Quantas pessoas vivem um vazio na sua alma e no seu coração e estão buscando de diversas maneiras, porque tem um monte de gente ensinando, né, como ser feliz. Às vezes nem ele mesmo é feliz. Não é verdade? Então estão ensinando as pessoas a serem felizes, mas as pessoas nunca alcançam a felicidade. Nunca preenchem o vazio, nunca têm paz e nunca têm alegria. Por quê? Porque estão procurando em fontes que não podem saciá-las. Que não pode preencher. Quantas pessoas estão procurando preencher o vazio da sua alma no sexo, nas drogas, através do dinheiro? Não que isso seja ruim, mas não vai resolver o seu problema. Na fama, no reconhecimento, em fontes que não vão poder preencher o vazio. Tem um filósofo muito importante na história, Dostoiévski, ele diz assim: no coração de todo homem existe um vazio do tamanho de Deus, que só Deus pode preencher. Porque só Deus é suficientemente grande para preencher esse vazio que há no coração do homem. Outras coisas não podem preencher. E você sabe disso, e nós sabemos disso. A gente sempre usa, né, a analogia da luva e da mão. A luva é a imagem e a semelhança da mão. Mas a luva sem a mão não faz sentido, porque está vazia, vazia de propósito, vazia de sentido. Mas quando a mão é colocada na luva e a luva é preenchida pela mão, aí as duas coisas se completam, porque é preenchido um vazio. Assim é a nossa vida, irmão. Assim é a nossa vida. Você sabe, todo animal que foi criado, ele foi criado para existir e coexistir e sobreviver em um ambiente específico para ele. Então o pássaro foi criado para viver no ambiente do ar, do vento, voando. Se ele não tiver isso, ele morre. O peixe tem um ambiente específico para a sua sobrevivência, é o mar. Se ele não viver no mar, ele morre. E nós temos um ambiente específico para sobreviver. É a presença de Deus. Se não tiver, nós morremos. Espiritualmente e emocionalmente.
Então essa é a realidade da vida que muitos ainda não entenderam. E Jesus vem para preencher o vazio que havia na vida daquela mulher. E Ele quer preencher o vazio que há no seu coração. Esses dias são dias do Senhor encher o seu coração, amém? Encher o seu coração de paz, encher o seu coração de alegria. Que você possa viver de maneira que você saiba assim, não, agora eu encontrei o que eu procurei a vida inteira, aleluia, aleluia. E é isso que eu vejo na vida de irmãos, às vezes tão simples. Irmãos que às vezes passam uma vida inteira com enfermidade. Ou passam a vida inteira com uma necessidade financeira. Ou às vezes é uma luta atrás de luta, batalha atrás de batalha, mas aquele irmão, ele está sempre alegre na presença do Senhor. Ele está sempre em paz e está sempre servindo ao Senhor. E a gente olha para ele e fala assim, meu Deus, como que ele aguenta? Sabe por quê, irmão? Porque o vazio do coração já foi preenchido. Ele já encontrou a pérola de enorme valor, que é o Senhor. Amém? Aleluia, aleluia. No verso 9, nós aprendemos que Jesus quer encontrar quem tem dúvidas. É estranho falar isso, né? Parece que é antibíblico. Parece que na nossa cabeça o Senhor só quer encontrar quem tem fé. E quem tem uma fé muito alta, muito aperfeiçoada. Mas o que nós vemos aqui é Jesus encontrando alguém que está cheio de dúvidas. Sim ou não? Você consegue perceber que essa mulher está cheia de dúvidas? Ou você leu o texto e nem percebeu? O que nós vemos aqui? Jesus começa a dialogar. Aliás, Jesus o Senhor é maravilhoso, né? É mestre. Ele nos ensina das formas mais simples. Primeiro que Jesus chega ali, Jesus cria uma ponte para um diálogo, um elo, um vínculo. Jesus pega uma coisa que está em comum entre eles. Jesus está vindo no sol, cansado, está com sede. A mulher está vindo no sol, cansada de pegar água. Jesus linka as duas coisas para criar uma ponte para evangelizar. Uma ponte para falar do amor de Deus. Para oferecer a ela vida eterna, água viva. Jesus fala, me dá água. Criou ali uma ponte. Uma dica de como evangelizar alguém. E aí Jesus começa a falar, mas você percebe que Jesus nem bebeu água e nem a mulher pegou água. E aí Jesus começa a dialogar e a conversar com aquela mulher, e Jesus está falando de uma coisa que é eterna, que é celestial, que é divina, mas a mulher está falando de algo que é terreno, momentâneo, que se acaba. Porque Jesus está falando de água da vida, água viva, que é a vida eterna, que é salvação, e ela está preocupada com a sede dela ali. E quando nós olhamos essa conversa, por diversas vezes Jesus está falando e ela não está entendendo nada. Tanto é que lá no final da conversa, para que ela entenda o que Jesus está querendo falar, Jesus tem que dizer, não, eu sou o que você está falando aí. Jesus rasga o verbo e declara claramente coisa que ele nem fez com os seus discípulos. Por quê? Porque havia muitas dúvidas no coração daquela mulher. Você percebe porque há 3 perguntas que ela faz. Primeiro ela pergunta por que ele tem coragem de falar com ela, se ele é judeu. Depois ela pergunta onde que ele vai conseguir água se ele nem tem balde. Como se Jesus precisasse de um balde para salvação, irmãos. Você percebe que ela não está entendendo? Está boiando mais que garrafa PET no Tietê? Então, ela pergunta, por acaso tu és maior que Jacó e os seus filhos? Então ela não está entendendo o que está acontecendo. Ela nem está entendendo o que Jesus está querendo ensinar ela. E quantas vezes o Senhor está falando conosco, seja através da vida do irmão, seja através de uma situação no dia a dia, de um exemplo que nós estamos vendo, de uma palavra direcionada para nós, e nós não estamos entendendo o que o Senhor está falando para nós, e nós ficamos batendo cabeça, porque não temos revelação. Acontece isso com você? Talvez o que você está vivendo na sua vida é exatamente esse momento. É o momento daquela mulher, ela não está entendendo nada do que está acontecendo. Eu sei que o Messias vai vir, mas a minha vida está uma bagunça danada. Parece que as coisas não estão se encaixando na promessa. Parece que eu estou vivendo fora da vontade de Deus. Não estou entendendo nada do que o Senhor está querendo fazer. O Senhor fala, mas eu não estou entendendo o que o Senhor está fazendo. E quantas vezes não há esse sentimento no nosso coração? E nós nos sentimos perdidos, cheios de dúvidas. E aí com a dúvida vem o quê?
vem insegurança, vem receios, e nós ficamos à deriva, meio que perdidos nisso, nessa conversa, nesse diálogo, nesse encontro com o Senhor. Mas o mais importante de tudo isso é que o Senhor não está preocupado com que você entenda tudo. Ele não está preocupado que você seja o cara que tem as revelações mais profundas, a profundidade das profundezas profundas. Não, não, não. O Senhor quer que a princípio você entenda coisas básicas, que foi o que aquela mulher entendeu. No resumo de toda aquela conversa, o que aquela mulher entendeu? Ah, agora eu sei, tu és o Messias. Tu és o Filho de Deus. Tu és o meu Salvador. Tu és aquele que pode mudar e transformar a minha vida. Acabou, é o suficiente, irmão. É o que nós precisamos. A princípio é o que nós precisamos para o início da caminhada de fé. Saber isso e entregar a nossa vida a Cristo de todo o coração. Porque o Senhor, ele não fica triste. O Senhor não se decepciona, o Senhor não fica bravo porque você faz perguntas honestas a Deus. Porque você abre o seu coração para Ele. Quem aqui faz perguntas honestas para Deus, sem receio mesmo? Você já fez pergunta brava, você bravo perguntando para Deus? O Senhor não fica bravo porque o Senhor entende. Ele sabe o que nós passamos. Então, Ele não fica triste com isso. Mas Ele quer que você entenda o básico. Ele é poderoso para mudar a sua vida. Ele é poderoso para transformar a sua realidade. Quem crê, diga amém. Quero que você se coloque de pé. Se os irmãos do louvor puderem me ajudar. Oh, Espírito Santo. Esses dias são dias em que o Senhor tem preparado para se encontrar conosco. Amém, irmãos? O Senhor pode se encontrar com você em qualquer lugar e a qualquer hora, sim ou não? Amém? Mas você concorda que o Senhor escolhe momentos específicos para se encontrar conosco? Sim? Sim, o Senhor preparou esse momento para essa mulher. Assim como preparou um momento específico para todos aqueles com quem Ele se encontrou. Você pode encontrar Jesus a qualquer hora, em qualquer lugar. Mas você sabe, se você quiser encontrar o mecânico, o melhor lugar para encontrar é a oficina. Só o Carlão que você não encontra lá na oficina. Brincadeira. Se você quiser encontrar o médico, o melhor lugar é onde, irmãos? No hospital. Se você quiser encontrar o Senhor, o melhor lugar é aqui. No meio da casa de Deus, dos filhos de Deus, onde Ele se faz presente. É na célula. Amém? É no encontro. Porque esses momentos são preparados para que você se encontre com o Senhor. E você está aqui hoje. E se você está aqui hoje é porque no seu coração o Espírito de Deus moveu. Deus trouxe você para que você possa se encontrar com Jesus. O Espírito de Deus trouxe você. A própria palavra diz, Jesus afirmando, ninguém pode vir a mim se pelo Pai não for enviado. Se você está aqui, se você decidiu ir no encontro, se você decidiu ir numa célula, o Espírito de Deus está movendo você até o encontro com Jesus, para que sua vida seja transformada. Talvez você precisa só uma área da sua vida. Você sabe que é aquela área que precisa de Jesus. Ele está aqui para isso, para encontrar com você. Feche seus olhos.